Aí o Wagner já tá comentando, foi só falar que abriu, ó. Janete Ogawa comentou aqui, resolveu, Janete Ogawa. Obrigado. Wagner Domingues da Silva. Eu não sei se foi coincidência, foi só falar do Corinthians, liberou o comentário. Não sei porquê, acho que é coincidência. E olha que nós estamos com o São Paulino agora aqui no estúdio, comentários viu? negativos. Olha lá, olha lá. Comentários são Doutor Cleiton Casal aqui no Conexão protestos. Jurídica. O senhor deu férias, a doutora Adriana tá onde? Tá no Havaí? Onde que tá a doutora Adriana? Só porque teve êxito no mestrado, já foi viajar, Cleiton? Bom dia. Já foi bom dia, Leandro, bom dia, Anderson, bom dia. André, tudo bem? Bom dia, Danilo, tudo jóia? A Adri tá aqui no ponto eletrônico. Ela que vai me dar todas as respostas. As orientações. Ela é a head do escritório e ela tá aqui no ponto eletrônico. Boa. Depois ela fala com a gente. Verdade. Agora, o tema preocupa muito, né, Cleiton? O Anderson falava aqui logo na introdução do nosso ABC em Off Podcast, notícia que a gente já vem colocando no portal ABC em Off. Claro que a gente sempre quer dar notícia boa, mas quando a notícia não é positiva, a gente também tem esse compromisso com o fato em relação ao que vem passando as montadoras. Especialmente agora a questão de layoff, Volkswagen, Mercedes e muitas dúvidas e apreensão por parte dos trabalhadores. Primeiro, o que é o layoff na prática, Cleiton, e como é que ele funciona? Bom, Leandro, o layoff é uma ferramenta jurídica que foi instituída aqui no Brasil agora na época da pandemia, 2020, a Lei 14.020 de 2020, e o objetivo dela é dar uma tranquilidade econômica, garantindo os empregos. Veja, a gente sempre fala aqui sobre um equilíbrio entre empresa e trabalhador. Esse equilíbrio tem que haver. Quando tem uma situação de calamidade, quando tem uma situação econômica forte, quando o setor está passando por um problema financeiro, a empresa tem essa prerrogativa de atribuir o layoff a alguns montadores, alguns trabalhadores ou a fábrica inteira. Isso faz com que você preserve o contrato de trabalho, preserve aquele emprego e dá um alívio financeiro para o caixa da empresa. Ele não é um rompimento temporário? Não é, é uma suspensão do contrato de trabalho. Okay. Então ele pega aquele trabalhador, suspende o contrato de trabalho, o trabalhador normalmente ele vai fazer algum curso, ele vai participar de algum seminário, de algum evento para também se requalificar. Enquanto isso, a empresa ela tem um alívio financeiro no caixa para se reprogramar. E o que a empresa tem que pagar para esse trabalhador nesse período? Ela normalmente tem uma redução salarial, entra no circuito aquele tal de FAT, né, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O governo ajuda a empresa. Isso, né? O governo ajuda um pedaço do salário. Né? O trabalhador recebe um pouquinho menos, mas os direitos fundamentais eles estão garantidos. Então estão tudo mantido. Tem um período, né, Andréa? Esse período costuma ser de até 5 meses. Tá? Pode prorrogar um pouco mais ou um pouco menos? Pode, se tiver negociação com os sindicatos. Mas o período é de 5 meses para ter essa reorganização. Isso pode acontecer também em razão de uma modernização da empresa. Okay. O Leandro falou de montadora, né? Vamos supor que agora entre em carros elétricos, montagem de carros elétricos numa fábrica cuja planta é carro de combustão. Então pega todo aquele pessoal, até colocar a parte de estrutura da fábrica, pega aquele pessoal, dá layoff, monta a estrutura, depois traz aquele pessoal novamente. Eu diria que esse é o layoff positivo. Esse é o layoff porque positivo. Porque nós estamos vivendo é o negativo. É o negativo, né? É o negativo. Porque a economia está ruim, a produção está baixa. A Mercedes, por exemplo, colocar 1.200 em layoff é muita coisa, né? E olha que engraçado. A Mercedes coloca 1.200, anuncia 1.200 funcionários de layoff, quando, na verdade, semana passada ou retrasada... Isso, até vendeu mesmo... 110 ônibus num programa novo do governo federal. Medida provisória, vocês noticiaram, vocês noticiaram. O Leandro deu até um cola-brinco no vice-presidente. Lá só vai dar uma brigadinha com a Haddad, o prefeito falou, tem que prorrogar ali o benefício da compra dos automóveis. É o vídeo que mais está bombando no nosso YouTube, essa brigadinha. Pois a brigadinha. A brigadinha do Leandro e do prefeito. Isso. Mas não adiantou muito. O Lei encarteirando o vice-presidente. Nem com brigadinha. Não adiantou muito, não. Nem por brigadinha. No caso da Mercedes, é bom explicar, né? Os trabalhadores estão em layoff desde maio. Sim. 3 meses, maio, junho e julho. E agora o anúncio da prorrogação até o final de agosto. Até o final de agosto, exatamente. O período normal são até 5 meses. Tá? Até 5 meses.
Mas, enfim, isso pode ser prorrogado e negociado com o sindicato. É o único caso, doutor, que você pode diminuir um pouco o salário? Não é o único caso. Tá. Não. Você pode... Porque até muito tempo, me corrige se eu estiver errado, até pouco tempo atrás, você não poderia reduzir salário de funcionário, não é isso? Agora, o que acontece? Essa questão da reforma trabalhista, houve aquela inventividade que a gente havia falado há um tempo atrás, sobre o negociado sobrepõe o legislado. Ok. Então, veja, se não tem outra hipótese a não ser a redução da carga de hora de trabalho, você obviamente negocia com o sindicato, reduz a quantidade de horas de trabalho e também reduz a quantidade de valor que você vai pagar para manter o funcionário. Para manter o trabalhador. O objetivo sempre é a proteção de emprego, seja através de banco de horas, seja através de layoff, seja através de diminuição de carga de horário, tudo isso para manutenção Tá. Agora, quanto tempo pode durar o layoff e quais os critérios que a empresa, e nesse caso a montadora, utiliza ou deveria utilizar para selecionar quem vai ou quem não vai para o layoff? Tá. O tempo é o que eu falei, até 5 meses. Tá. Esse é o que está previsto na lei. Essa lei que eu falei, 14020 de 2020, que começou agora com a pandemia. Agora veja, situações extraordinárias e excepcionais. Podem haver negociações coletivas para poder estender, elastecer extrapolar esse os tempo? 5 meses? Pode. Mesmo tendo acabado a pandemia, e o advento do layoff foi em razão da pandemia, mesmo tendo acabado a pandemia, várias montadoras mantiveram layoff durante um tempo. Eu lembro da GM em São Caetano manter layoff por mais de um ano. Sim. Né? Verdade. Funcionários há mais de um ano. Sim. Verdade. Agora, o ideal, o critério que o Leandro falou, né? O ideal é a empresa ter critérios para poder colocar determinados setores para layoff. Minimamente transparentes também. Transparentes. Né? Porque você entra em layoff, você olha para o vizinho de sessão e fala, ele não vai e eu vou, por quê? Pois é. Normalmente, você olha com algum critério, aquele pessoal mais velho, ele permanece na empresa e você coloca o pessoal mais novo para layoff, porque tem a diminuição menor. Normalmente o pessoal mais velho tem uma família um pouco mais parruda, 2, 3 filhos, aquele cara que entrou agora na empresa que está solteiro, ainda que não tem filho. Que pode se reciclar, às vezes, pode se reciclar, futuro. o impacto social é menor. Né? Tudo isso tem que ser avaliado. O setor que for haver essa modernização do layoff positivo, como o Anderson falou, imagina, a gente vai fazer uma modernização no nosso setor aqui e vocês ficam de layoff? Não faz muito sentido. Se a modernização é para o nosso setor é que tem que ficar de layoff. Né? Tem que tentar proteger aquele funcionário que ele está quebrado, aquele camarada que tem estabilidade por doença profissional, ele não pode ter mais prejuízo financeiro, porque o layoff também significa em ter um prejuízo financeiro para o empregador, para o empregado, né? Então, normalmente a gente percebe que no dia a dia, né, perante essas montadoras aqui, o layoff ele é um pouco mais direcionado para estas pessoas que são chamadas PCDs, essas pessoas que estão em restrição médica. Isso também é ruim. Isso tem que haver essa transparência e isso tem que ser combatido. E são decisões muito delicadas, né, Cleiton, para serem tomadas até do ponto de vista de recursos humanos mesmo, né? O pessoal de RH deve participar intensamente disso. Claro. Os dois lados, né? O pessoal de RH e o pessoal do sindicato, né? Tem que haver um ajuste entre eles. A ideia é positiva. Tudo isso que está acontecendo, você vê, o Leandro entrevistou lá o vice-presidente, né? E o governo liberou 800 milhões para poder compra de carro aqui, para fomentar um pouco mais a economia. Vocês conhecem alguém que comprou carro? Não. E acabou o dinheiro. Acabou em 30 dias. O governo disse que não tem mais os 800 milhões. Já foi. Eu não conheci ninguém que tenha absorvido esse benefício e comprado o carro por 5, 10, 15, 20 mil reais mais barato. Eu não vi ninguém. O que me parece que aconteceu foi que houve aí uma mudança de estoque. Aquela mudança, o estoque que estava na fábrica foi para a concessionária. Mas a concessionária não saiu para o consumidor final. Não. Se não saiu para o consumidor final, não fomentou a economia. Então, você vê. Os números mostram que não houve aumento de vendas significativo. Naquele evento que o Leandro foi, inclusive, eu vi o vice-presidente falando que num dia só teve 27 mil veículos vendidos, né? Isso mesmo. Eu não conheço ninguém, não vi ninguém. Então, assim... eu tenho sempre a impressão que se não tiver a volta do popular, não vai ter venda.
Ou vai ter a venda que já existe, entendeu? Com outro detalhe. Claro, hoje é 70 pau, 60 mil, que Mas é com isso? outro detalhe, né, Não é Cleiton? popular nenhum. Nós vamos compra nós isso. vamos entrar na questão econômica, e até o vice-presidente foi muito cobrado, e naquele dia todo mundo que fez discurso, seja o poder público, seja iniciativa privada, todo mundo criticou os juros. Eu vi. Todo mundo esperando que a Sim. próxima reunião do Copom em agosto possa reduzir. Até ontem deu aquela polêmica, se o Banco Central estava restringindo as entrevistas lá do, enfim, do nome da equipe econômica do Haddad, A nova, etc. né, que vai fazer a do Galípolo, interligação, né? exatamente. É. Mas com um detalhe importante, se não tiver a oferta do crédito, a gente falava muito isso, eu me lembro, e até acho que eu já relatei aqui, meu primeiro automóvel foi um Celta, em 2007, o Anderson lembra, eu ia para a Rádio ABC com ele. André, eu comprei o teu Celta. primeiro foi o Chevette. É que o Chevette eu herdei da minha avó. O que eu comprei foi o Celta. E o Celta, doutor Cleiton, eu comprei em 2007, sem entrada, governo Lula, segundo o governo, sem entrada, parcelei em 72 vezes. 6 anos. Até hoje ele tá pagando. Não, o primeiro aumento de salário que ele ganhou na rádio, ele quitou o Celta. Não, e por que eu tô falando isso? Porque eu me lembro muito do pessoal falar, óbvio, todo desconto é importante. Poxa, reduziu de 70 para 60 mil o carro, ajuda. Claro. Mas ajuda mais ainda a oferta de crédito. Sim. Claro. Hoje você tem que pagar praticamente metade do carro como entrada Sim. e parcela o restante. Quem tem E condição os de dar uma juros entrada paga como mais essa? a outra metade do Isso, carro, isso. Você compra um carro, paga 3 e vende meio. Sim. É verdade. Sim. É verdade. Porque quando você terminar de pagar o financiamento, o seu carro já vale metade. Exatamente. E aí você vai vender e não exatamente. tem. Então, se não tem tiver que ter oferta de crédito, a pessoa não vai fazer a economia girar. Sim. Agora, tem que ter oferta de crédito. Esse crédito tem que ser um pouco mais elastecido, 60, 70, 80 vezes, com juros um pouco menor, mas o preço do automóvel também tem que ser menor, né? Então, é uma série de fatores para poder fomentar o carro, tem que ser acessível. Não basta ter a pecha de chamar carro popular, sendo que se você paga 70, 80 pau no carro, não vai... E o preço nada popular, né? É popular nunca. Só o André que tem condição de ficar Lógico, Nós isso. três estamos no Celta até hoje aqui, ó. isso. Tamo aqui no Andréia Chevette. vende o brinco que ela tá e o óculos, ela já compra o carro. Ela já compra o carro. Um dos brincos, né? Um dos brincos. Um dos brincos. O outro ela põe acessórios no carro. Vou ceder aqui para você. O ponto eletrônico não tá só no seu ouvido, não. Tá no meu Adriana também. tá aqui, ó, no Adriana ponto, Carneiro ó. diz aqui, bom dia, pessoal. Vai, Corinthians. Isso. Ótimo programa. Eu vou tirar o ponto. Eu vou tirar o ponto. Gabriel Bezerra Gomes, abraço pra você. Obrigado pela participação aqui com a gente. O pessoal tá curtindo e comentando aqui no YouTube. A maior audiência corintiana tá em peso aqui, viu? Wagner Domingues falou, vai Corinthians. Aliás, eu como um bom São Paulino, eu pergunto, quando é que é o jogo mesmo? Terça-feira. Deixa eu falar então da audiência Vai lá, do Andréia. Facebook. Boa. Zenaide Alves mandando bom dia. Obrigado. Sérgio Cardoso Obrigado. também. Ademar Amaral. Zul Ramos também. Aqui mandando. Orlando Fernandes. Estarei presente com certeza e vou dançar no forró. Ele também pode facilitar. Landão, É isso. obrigado. Muito bom, galera aí interagindo. Ô, Dr. Cleiton, quando a gente noticiou há algumas semanas a suspensão da produção de veículos por parte da Volkswagen, tanto você quanto a Adriana chamavam a atenção sobre a possibilidade de a gente ter um PDV. Uhum. É o próximo passo depois do layoff? Costuma ser. Imagina-se que isso possa ocorrer se a economia não tiver alguma mudança aí, porque assim, o pessoal, baixar os juros, legal, mas assim, mesmo que tomadas as medidas, e o Banco Central ainda não fez isso, só sinalizou que talvez na próxima reunião possa fazer, não é no curto prazo que essa história vira. Esse negócio demora para virar. E demorando para virar, na fábrica não tem essa de, fica aí. Não fica aí, não. O cara vai para casa, infelizmente, né, doutor? É verdade. O que acontece, Anderson? Essa pessoa que é colocada em layoff, que enfim, o contrato de trabalho dela é suspenso, automaticamente ela também ganha um benefício. Qual é? A garantia do emprego na medida em que ela ficou de layoff. Tá. Então, se ela fica de layoff, como você mencionou, 1 ano, ela tem estabilidade durante 1 ano. Então, durante 1 ano, a fábrica é obrigada a mantê-la no seu quadro de funcionário e, consequentemente, o seu financeiro vai ser impactado com isso. O que ela costuma fazer? Ela oferece layoff
para que aquele camarada que ficou, ela oferece PDV para aquele camarada que ficou de layoff, opte pelo PDV e saia e abra mão da sua estabilidade. Perfeito. Então, logo na sequência, a gente percebe que depois da retomada de trabalho normal, da Paulo Fabril funcionando, ela vem e oferece um pacote para aquele camarada assinar aquele pacote, receber aquele valor, abrir mão da sua estabilidade, dos seus processos e sair da fábrica. Então, a gente, pela nossa experiência, este é uma consequência natural. A reorganização econômica interna se dá dessa forma, geralmente. Exatamente. E aí é importante aquilo que o trabalhador vai assinar em termos de PDV. Muito importante. A gente tem salientado bastante isso aqui, né? É bom reforçar. Porque o PDV, você abre mão dos seus processos, dos seus direitos, da sua estabilidade. PDV, enfim, você negocia absolutamente tudo, o que antigamente não podia. Antigamente o pacote não permitia, chama pacote, né? Programa de demissão de voluntários, né? Esse pacote não permitia você negociar direitos seus. Hoje permite. Então a pessoa tem que, primeira coisa, dar uma olhada nos direitos, colocar na ponta do lápis, fazer um equilíbrio financeiro para saber se aquilo que está negociando é maior ou menor, ou se vai perder muito, vai perder pouco. Isso tem que ser acompanhado por um profissional. Então, nessa hora o sindicato é fundamental, né? O sindicato é fundamental, os escritórios são fundamentais, os advogados são fundamentais. Todos esses atores que atuam na proteção de direitos do trabalhador têm que entrar. Eu sugiro que se você está nessa situação, procura lá a Clayton Casal Advogado. Boa! E ó, fechando aqui, comentário do Wagner Domingues falando, e ainda colocando mais um ponto, além do econômico e do jurídico, sustentável. Falou o seguinte: na realidade, precisa estimular a troca da frota para carros que poluem menos. Nossa frota está envelhecida, para isso precisamos de menos impostos e juros menores, diz aqui o Wagner. Verdade. Obrigado, viu, Wagner, pela tua participação. E é isso, é a combinação de fatores, né, Cleiton? Para ter esse equilíbrio que a gente, de forma até poliânica, persegue, né? Esse equilíbrio entre esses atores... A todos tua esses prática, você atende muito, né, pessoal de montadora tal, a tua prática diz que vai vir um PDV aí. Ah, sim, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Boa. Gostei do poliânica. Tá gastando o vocabulário. Esse é o Cleiton Casal. Não, é para complementar o aba cultural que você falou agora há pouco. Nós temos quantas abas nós temos aqui, né? A aba esportiva, a aba econômica, aba jurídica. A aba jurídica, Isso, foi legal, Leandro. Parabéns. Esse eu falei, eu vou guardar aqui. Hora que der, vai pro caderninho. Boa. Então, Cleiton, deixa teu contato para quem estiver nessa situação aí, que estiver precisando procurar. Eu acho importante, a gente às vezes fala muito de vocês, mas eu acho importante saber onde encontrá-los. O que acontece, André? A gente tem um pouco de restrição perante a OAB e a gente eticamente não pode divulgar, né? Sim. Nós estamos aqui para poder passar informação. E essa informação jurídica para poder... É importante deixar isso claro, que ele é nosso apoiador aqui e nos orienta, né? Às vezes a gente acaba perguntando até porque acabam nos procurando, claro, mas obrigada pelo esclarecimento. Mas mandem e-mail para vocês aqui. E a gente vai direcionando as perguntas que tiver. Boa, show de bola. Fechado. Obrigado, André. Boa. Não vou falar do palpite, que eu sei que ele vai falar que São Paulo vai ganhar na terça-feira lá em Itaquera. Então deixa isso pra quinta que vem, vamos ver quem vai estar feliz. Se é o Anderson, eu e a Andréia, porque a Andréia já tá virando corintiana. Ou se é o Cleiton e o Matheus. Matheus é São Paulino. Ele não me pergunta. E a Adriana. A Adriana é corintiana também. Escuta, a gente podia, no final das contas, apostar um zelão aqui na mesa. Né? Então vamos apostar. Então vamos, tá apostado. Se o Corinthians ganhar... O Cleiton e o Matheus pagam almoço pra todo mundo. Se o São Paulo ganhar, eu, Anderson e a Andréia... Não me põe no bolo, não. Comemos com o doutor... Paga e você, Adriana, rapaz. E a Adriana. Você que tá fazendo a aposta. Aposta feita. Zelão, aquele bife à parmegiana do Zelão. E o caldo de mocotó. Caldo de mocotó. Cleiton, obrigado. Obrigado. E vamos, eu quero ver se é bom também o Cleiton de Barões da Pisadinha na festa nordestina, viu? É o meu perfil. Tudo a ver. Cleiton, obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.